Então, pessoal, voltamos com a segunda parte da aula, que é sobre o sistema nervoso, tá? Então, a gente vai estar olhando agora para o sistema nervoso. Quando a gente pensa, nossa, sistema nervoso é cabeça, tipo. Mas o sistema nervoso, aí vocês vão ver que ele vai muito além de só o cérebro. Ele vai ser composto não só de cérebro, ele também não vai ser só o neurônio, tipo assim, não é só o neurônio que compõe o sistema nervoso. Outras células fazem a composição desse sistema, que é tão importante, que comanda todos os outros órgãos. É como se fosse a central de comando do nosso corpo. Então, deixa eu passar aqui. Então, como é que a gente vai dividir o sistema nervoso humano, tá? Então, a gente tem aqui a divisão, o sistema nervoso central, tá? E aí, as partes que entendem é o sistema nervoso central. O encéfalo, que é o cérebro, e a medula espinhal, que seria o prolongamento desse cérebro, né? Você tem o cérebro na cabeça, certo? E a espinha, sendo que os olhos também é considerado sistema nervoso central, tá? Ele faz parte desse conjunto com o cérebro, tá bom? Funções gerais. Processamento e interação de informações. Então, quando você cheira, seu cérebro que está cheirando. Quando você olha, você tem aqui como se fosse a janela para o cérebro, seria os seus olhos. Você faz um primeiro processamento da imagem no tecido da retina, que é sistema nervoso, e isso é enviado para o cérebro em forma de impulso elétrico. Então, você consegue interpretar as coisas que a gente vê e as coisas que a gente toca, graças a todas as terminações que a gente tem em comunicação com o nosso cérebro. Então, o sistema nervoso periférico, o nome ele já meio que diz, né? Ele está na periferia, ele vai estar nas extremidades. Então, por que a gente consegue sentir a caneta, tocar nas coisas e como é que a gente consegue sentir? A gente consegue sentir porque nas pontas do dedo, nas pontinhas dos dedos, né? E na nossa pele, em toda a nossa pele, em regiões mais ou menos vão ter um número de terminações que são terminações sensoriais, tá? Que são terminações nervosas que vão se comunicar com o nosso cérebro e a gente vai interpretar esse sinal. Aí você fala, nossa, Carla, então a gente aperta aqui a ponta da caneta e essa informação chega tão rápido assim, né? Chega muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Tipo, é incrível como a gente dá uma topada com o dedão no canto da mesa e consegue sentir tão rápido a dor no momento da topada. Então, a parte do sistema nervoso periférico, o que vai fazer parte desse sistema vão ser os nervos e os gânglios. Então, a gente vai ter terminações nervosas que vão ser pequenas centrais do sinal. E a gente vai chamar essas pequenas centrais de gânglios, tá bom? As funções vão ser a condução de informação entre os órgãos receptores de estímulo, né? E o sistema nervoso central e os órgãos efetores, como o músculo, né? Quem efetua a contração muscular não é o cérebro, nem uma terminação nervosa. Quem efetua uma contração muscular é o músculo. Então, aqui em rosinha, a gente tem o que é sistema nervoso central, tá? Vocês vão ver, ó, em rosa só tá o nosso cérebro e a medula espinhal, tá? E todo o resto em azul vai ser sistema nervoso periférico, tá bom? Então, as características gerais transmissão de impulso nervoso e essa transmissão de impulso nervoso, ela tem uma relação muito, muito, muito direta com o sistema endócrino. Nós não vamos aqui
entrar muito em detalhes sobre a comunicação do sistema endócrino e o sistema nervoso central, mas a gente vai lembrar que dentro do encéfalo nós temos algumas regiões que são responsáveis por sintetizar hormônios, né, muito importantes, como a neurohipófise. Então, não vou entrar em detalhes, mas vocês fiquem com essa informação que o sistema nervoso central e o sistema endócrino, o sistema hormonal, são duas coisas que caminham juntas, tá? Eles têm uma relação muito estreita ali entre eles em questão de conversa de modulação. E o sistema muscular, porque a nossa contração, ela depende do sistema nervoso periférico, tá? E a liberação de neurotransmissores para acontecer. Então, aqui a gente vai começar a ver, essa daqui é a principal célula, a grande estrela do sistema nervoso central, né? O neurônio, né? Então, você tem a estrutura do neurônio, a gente tem um corpo celular, prolongamentos, né, maior e menores, que vão ser os dendritos, né, que vão estar aqui, e a célula vai ter dentro do corpo dela tudo que uma célula tem, que é núcleo, ela vai ter retículo, vai ter mitocôndria, vai ter citoesqueleto, vai ter o aparelho de Golgi, vai ter os seus prolongamentos, tá? E aqui no corpo celular, você vai ter outras neurofibrilas, né? Outros neurônios em contato com esse corpo celular. Além disso, no neurônio, a gente vai ter um prolongamento. Esse prolongamento, nós vamos chamar esse prolongamento de axônio, né? O axônio, ele vai ter várias propriedades que são muito importantes para a condução do impulso elétrico desse neurônio, né? A gente está vendo aqui essa áreazinha de azul, a gente tem um nome para ela. Ela é a baía de mielina. Essa substância, né, essa baía de mielina, a mielinização desse axônio, ele é muito importante para a condução do impulso elétrico, tá? E tem doenças que né, tem uma degeneração dessa baía de mielina e isso causa sérios problemas no indivíduo quando você começa a ter uma perda dessa mielina. É que é como se fosse uma fita isolante num condutor elétrico. Se você não tem aquela fita isolante ali em volta, você tem perda de sinal, perda de impulso elétrico e o impulso não corre na velocidade que ele deveria correr, como acontece no sistema fisiológico, né? No sistema saudável. E lá nas terminações nervosas, que podem ser, né, no final do axônio, ou aqui, né, está representado o axônio de outro neurônio, a gente vai ter uma zona onde vai acontecer a sinapse, que vão ser nas terminações pós e pré-sinápticas, né? Você tem o pré-sináptico, que é o neurônio que vai mandar o sinal, e o pós-sináptico, que vai receber o sinal. Então, essas duas células vão se encontrar em algum momento dessa forma, né? Bem rentinhas e encaixadas, e vão se comunicar ali através de um espaço muito pequeno, elas não se encostam, tá? Muito, muito, muito pequeno, em que a gente se chama de fenda sináptica. É na fenda sináptica que acontece toda a magia, tá? Que acontece todas as coisas, né? Onde os neurotransmissores vão ser liberados e vão fazer seu papel efetor. Tá? Eles vão fazer um papel de sinalização na outra célula, que é a célula pós-sináptica, tá? No terminal pós-sináptico. Então, aqui eu dei uma rápida passada em todas essas informações que a gente tem aqui. Então, essa aqui... outra coisa importante. A baía de mielina, ela vai ter algumas células que participam da composição da baía de mielina, que vai ser as células de Schwann.
tá? Então, as células de Schwann, elas vão estar abraçando aqui esse axônio também, tá bom? Fazem parte dessa bainha. Então, aqui a gente tem uma estrutura que vocês vão encontrar esse desenho em todos os lugares, então agora vocês vão saber identificar que isso é o corpo celular, onde a gente tem os dendritos, o núcleo, né, o corpo celular. Os nozinhos de Ranvier são os espacinhos entre as células de Schwann, que fazem lá a baía de mielina, né? E esse prolongamento é o axiônio e o terminal axional, onde vai encontrar aqui outra célula para se comunicar. Então, esse é o desenho básico. E aí, aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte: um neurônio, ele é capaz de fazer uma árvore dendrítica, né? Aquele prolongamento que sai do corpo do neurônio, ele consegue fazer inúmeras ramificações. E a gente vai encontrar isso na literatura, isso explica para a gente o conceito de plasticidade neural, que é o número de comunicações que esse neurônio tem. Quanto mais comunicações esse neurônio tem, parece que ele consegue dissipar mais rápido a informação, ele consegue se comunicar melhor. Então, quando a gente tem uma lesão, né, a gente não tem uma comunicação única, né? Eu estou aqui com um neurônio e outro neurônio aqui na ponta. E esse daqui é o meu axônio. Então, tem um neurônio em cada ponta. Se acontece alguma lesão e esse axônio acaba, ele vai, acaba a conexão. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que você tem neurônios que têm muitas conexões, eles vão fazer uma árvore dendrítica. Então, essa árvore dendrítica com muitas conexões aumentam a potência da conversa. É como se tivesse vários telefones ligando ao mesmo tempo para passar a mesma informação. Então, há uma comunicação mais rápida. Devido a isso, a gente tem alguns conceitos de hoje em dia já se sabe que a gente tem um pouco de regeneração do tecido do sistema nervoso central. É muito pouco, é muito baixo essa regeneração. E a gente também tem uma regeneração de das árvores dendríticas, né, de novas comunicações. Então, quando alguém sofre um acidente e tem um dano no sistema nervoso central, ou então um dano no sistema nervoso periférico, onde a pessoa tem um trauma na coluna vertebral, né? No caso, coluna, né? A medula espinhal é sistema nervoso central, então se você tem um dano ali na coluna, você vai ficar o quê? Muito tempo sem andar, porque dali do sistema da coluna, né? Da espinha, da medula óssea ali dentro, vai sair terminações que vão dar origem ao sistema nervoso periférico, que vão se comunicar ali com os nossos músculos da perna. Então, se você tem um trauma ali, se você interrompe aquela comunicação, o que vai acontecer é que você vai ter uma má comunicação, certo? Você rompeu a comunicação, vai ter uma má comunicação. Isso vai fazer com que você perca os movimentos. Só que se você fizer uma coisa chamada fisioterapia, como você vai estimular o movimento, esse estimular o músculo, como eu tinha falado na primeira parte da aula no sistema nervoso, você estimula o músculo fazendo exercícios físicos. Quando a gente tem algum trauma de físico e compromete os movimentos, a gente tem que estimular esse músculo para poder fazer com que haja novas redes de comunicação e você restabeleça essa comunicação. Como isso acontece? Isso acontece graças ao estímulo. Quanto mais estímulo você faz, mais você constitui comunicação, porque as células elas tendem a buscar se comunicar, elas tendem a fazer
uma árvore dendrítica, uma nova comunicação para poder passar aquela informação. Então, você fortalece as comunicações que já existem e você faz novas comunicações. Então, graças a essa plasticidade neural, a gente tem condições de retomar movimentos perdidos em acidentes, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, a direção do impulso nervoso, que ela vai do corpo para a extremidade dos axônios, e aqui eu tenho como exemplo terminal as fibras musculares, tá? Então, vai ter um sentido de impulso acontecendo. E onde vai chegar o impulso nesse corpo celular? Através dos dendritos também, né? Vai chegar nesse corpo aqui impulso de outro axônio, de outro neurônio, tá? Então, a direção do impulso nervoso, ela tem um sentido. A gente vai ter a mielina, como eu falei, né? Que vai ser esses isolamentos, né, que são feitos pelas células de Schwann, que são células muito importantes para a constituição desse axônio. E aqui, entre as células, a gente vai ter espacinhos que nós chamamos de nó de Ranvier, tá? Que foi o cara que escreveu aí, deu o nome, né, para esses espaços. E aqui a gente vai ter uma célulazinha que vai aparecer agora. Poxa vida, não é só o neurônio não está sozinho, ele tem ali alguns acompanhantes. Esses acompanhantes são muito importantes, na verdade, porque sem esses acompanhantes, o neurônio não consegue fazer nada sozinho. O neurônio é uma estrela, mas ele não consegue brilhar sozinho. Ele precisa de outras células para dar suporte a ele. Então, a gente aqui tem a primeira célula aparecendo, um oligodendrócito. Um oligodendrócito vai ser uma célula que vai ter uma comunicação com essas células de Schwann e vai estar dando ali um suporte para essa bainha de mielina. Aqui a gente vai ter a representação dos nódulos de Ranvier, que vão ser esses pequenos espaços entre um espacinho de uma mielina e outra. E o impulso vai ser saltatório, a gente vai olhar esse impulso saltatório. Então, tipos de neurônios. Tem mais de um tipo de neurônio, tá? A gente sempre vê aquele neurônio com uma cauda, que é o axônio, né? Vê o neurônio com uma cauda, que é o axônio. Mas a gente tem aí outros tipos. A gente tem os multipolares, que vão ser, apresentam um único axônio e vários dendritos, tá? Que geralmente é aquele que a gente vê nas figurinhas do livro. Os bipolares, que eles vão apresentar um único axônio e um único dendrito, tá? A gente vai ter os pseudo-unipolares. Eles vão apresentar um único axônio com uma só neurofibra, tá? Eles vão ter um axônio e uma só neurofibra. Então, aqui a gente tem uma representação da direção do impulso, né? Direção do impulso. Aqui a representação de um unipolar. A gente vai ter aqui o bipolar, a direção do impulso também vindo para cá, e o terminal axional, né? O multipolar vai ter várias terminaçõezinhas aqui, vários dendritos, e o quarto vai ser ali o pseudo-unipolar, onde a gente tem um corpo celular e duas terminações ali que vão se comunicar com as fibras. Quanto à posição desses caras, a gente vai ter neurônios que são aferentes, eles vão conduzir o impulso nervoso do receptor para o sistema nervoso central. Então, eles vão... o neurônio que vai levar o sinal de eu tocando o meu dedo, ele é aferente, ele vai conduzir o impulso para ser captado pelo meu sistema nervoso, para eu poder levar informação da superfície do corpo para o interior. Vai ser o aferente vai levar a informação
para dentro do sistema nervoso, tá? O neurônio eferente, ele vai conduzir o impulso nervoso do sistema nervoso central ao efetuador da tarefa, que vai ser, no caso aqui, vamos usar o músculo, tá? Então, o meu neurônio eferente vai mandar informação para o músculo, tá bem? O neurônio internuncial ou o neurônio de associação, ele vai fazer a união entre os dois tipos anteriores. Ele vai ser o cara que faz ali o intermédio da informação, porque o neurônio aferente que está mandando a informação para o sistema nervoso central, ele precisa de um intermediário, porque o caminho é longo da ponta do dedo, né? O caminho é longo da ponta do dedo até o sistema nervoso central. Então, a gente vai ter intermediários no meio do caminho. Então, a gente vai ter o neurônio internuncial que vai fazer o corpo celular está sempre dentro do sistema nervoso. Ele vai estar ali na medula espinhal, porque é sistema nervoso central, tá bem? Então, aqui tem aqui, né, o interneurônio, né, a representação do interneurônio. A gente tem aqui o neurônio eferente, que é aquele neurônio que vai estar ali em comunicação com a medula espinhal, e o que vai estar na ponta do nosso dedo são as terminaçõezinhas que tem aqui como no músculo, né? Você vai ter terminações, nódulos, que vão levar através do axônio, e esse axônio ele vai se estender e vai terminar lá na nossa medula, né? Lá na nossa espinha dorsal, tá? Então, se eu tenho uma contusão aqui, se eu corto o meu braço, eu vou mexer bem a minha mão? Não, né? Eu não vou mexer bem a minha mão. Eu vou curar a ferida vai sarar, mas eu vou ter que fazer fisioterapia para o movimento. Vocês querem ver um exemplo? Eu não lembro, eu não sei se vocês souberam, mas eu tive um corte no dedo. Eu tive um corte no dedo com um vidro. Eu acidentei este dedo aqui, ó, aqui do lado. Eu me cortei aqui do lado. Já está cicatrizado, nem aparece, só está um pouco inchado. Mas esse dano na lateral do meu dedo fez com que essa minha região da ponta do dedo, ela está totalmente dormente. Eu não estou sentindo, não tenho tato nessa região de cima do meu dedo, exatamente porque eu cortei o dedo aqui e foi extremamente profundo. Então, com certeza, eu comprometi terminações nervosas que vão levar esse sensorial da ponta do meu dedo para ser interpretado pelo meu sistema nervoso central. Então, quando você interrompe essa comunicação, você prejudica todo o tato, né? o olfato, e isso também se inclui para as pernas, né? Porque toda a informação, isso tudo vai ser irrigado por terminações nervosas que vão levar a informação para a nossa coluna dorsal, tá bem? Então, aqui a gente vai ter os tipos de neurônios, que são os neurônios sensoriais, como eu falei para vocês, que são os neurônios que têm as suas terminações, por exemplo, na ponta dos dedos, e a direção da condução vai ser sentido voltando para o sistema nervoso central, né? Ele vai se comunicar com neurônios associativos, e esses neurônios associativos vão mandar por exemplo, informação para o sistema nervoso central. Ou então a gente pode ter neurônios motores também, né? Ali nas terminações. Então, a gente vai ter as outras células que eu falei para vocês, né? A gente vai ter os gliócitos ou glias. É muito menos comum você encontrar essas células com o nome de gliócitos, tá? Vocês vão encontrar essas células como glia. As glias são
elas protegem, elas envolvem, elas nutrem, elas dão suporte imunológico, elas dão suporte de energia para os neurônios, né? São ali as células de suporte para os neurônios. E os tipos têm os astrócitos. Então, o astrócito é uma célula muito importante, ele fornece muito ATP para o neurônio, ele ajuda a fornecer ATP para o neurônio poder trabalhar. Então, é uma célula de extrema importância e ela está presente no sistema nervoso central. Ele é grande, né? É uma glia grande com tamanho, com quantidade de prolongamentos citoplasmáticos também bem abundante. Desculpa a abreviação ali, foi um erro de digitação. Dão sustentação física ao sistema nervoso. Então, quando a gente olha para o nosso encéfalo, quando a gente olha para aquele órgão ali é constituído por muitos astrócitos, muitas células da glia e não só por neurônios. Na verdade, a quantidade de neurônio que a gente tem em relação à quantidade de glia é muito menor. A gente tem muito mais glia do que neurônio, tá? Assim, embora a quantidade de neurônio seja grande, mas o número de glia é muito maior do que o número de neurônios. Tá? Então, mais ou menos é isso aqui que acontece. A gente tem aqui a nossa pequena estrela, que é o nosso neurônio, tá? Ele vai estar aqui, vai ter o oligodendrócito, que vai ficar aqui se comunicando aqui, dando suporte para o seu axônio. A gente vai ter o astrócito, que vai estar aqui em associação com a membrana do neurônio também, e a gente vai ter uma outra célula que vai estar, a gente vai ter capilares sanguíneos, né? E aí um detalhe é o seguinte, eu não sei se vocês já escutaram falar na barreira hematoencefálica, né? Como é que o sangue chega na cabeça? Como é que os nutrientes, o oxigênio chega no neurônio? O neurônio precisa de oxigênio, você imagina só. Uma célula que precisa de muita glicose e tem um metabolismo, quem é o receptor final da cascata de geração de ATP através do uso de glicose? Né? A glicose entra, a glicose vai virar piruvato, esse piruvato vai entrar dentro da mitocôndria, essa mitocôndria vai usar o acetil-CoA vai entrar na cascata de fosforilação oxidativa nos citocromos lá na membrana da mitocôndria e vai gerar um produto final. Esse produto final ele vai se associar ao oxigênio, que é o receptor final, e vai embora, né? Vai embora, vai ser usado. Enfim. E aí a gente tem o ATP. E aí o neurônio usa muito ATP, para isso ele faz esse ciclo muitas vezes, então ele precisa de oxigênio. O cérebro precisa de muito oxigênio, precisa de muita glicose também. Então, quem é responsável por mandar glicose para o cérebro? O fígado. Lembra naquela aula de carboidrato que a gente viu como a gente estocava energia? A gente estoca energia, a planta estoca amido e a gente estoca através do hormônio do glucagon, a gente vai estocar energia também. E aí, quem vai tomar conta dessa energia, né, desses açúcares, vai ser o fígado. Então, tem aquela história que o pessoal bebe muito, né, e fica assim, meio assim no dia seguinte, fica com, né, você sobrecarregou esse fígado precisa mandar glicose para sua cabeça, e aí você começa a ter a famosa dor de cabeça. Essa dor de cabeça é a sua cabeça dizendo que não está chegando glicose suficiente. Então você sobrecarregou esse fígado, ele deixou de mandar glicose para sua cabeça e agora você está com dor de cabeça. Então isso tudo é um eixo, né, que se tá ali
num equilíbrio e você desequilibrou isso porque você sobrecarregou o seu fígado com álcool para ele metabolizar. Então não é legal, não consuma álcool, ele destrói não só o seu fígado, como o seu cérebro também. Então, quem vai tomar conta dessa barreira hematoencefálica, onde chega os vasos sanguíneos, são os astrócitos. Eles são a principal linha de frente. É ele que vê o que passa e o que não passa. Né? Você vai ter as células do endotélio formando os vasos e em volta dessa célula do endotélio vai ter um astrócito ali tomando conta. Tá? Então, ele está aqui representado em contato com o neurônio e ele também está aqui representado em contato com os capilares. Então, a gente tem os oligodendrócitos, que são aquelas células que eu mostrei para vocês, que estão em contato com as células de Schwann. Né? Eles são menorzinhos, eles têm o menor tamanho, eles têm uma quantidade também pequena e têm bastante prolongamentos ali citoplasmáticos em pequena quantidade, porque é só ali na mielina que eles ficam, né? Eles têm essa função só. E vão formar também a bainha de mielina, né? Os seus prolongamentos vão estar ali também fazendo essa formação da bainha. Então, a gente tem as microglias. Então, a gente estava falando de células da glia, tá, gente? As células da glia, a gente tem os astrócitos, a gente tem os oligodendrócitos e a gente tem, dentro das células da glia, as microglias, que são outros tipos celulares. Essas células, elas fazem um papel muito parecido com os macrófagos do sistema imune da gente, do nosso corpo. Essas células, elas são responsáveis por fagocitar resíduos, micro-organismos, coisas, restos celulares do sistema nervoso central. Porque qualquer coisa que esteja ali entre o neurônio e sua comunicação vai gerar um dano, vai atrapalhar a comunicação e o nosso sistema nervoso central ele é muito sensível. Então essa microglia ela faz esse trabalho, tá? Ela faz o trabalho de proteger. São os soldados do sistema nervoso central. Apresentam pequena quantidade de prolongamentos citoplasmáticos. Tem pouquinho prolongamento citoplasmático, elas são mais redondinhas e mais cúbicas e menos com prolongamentos. As células de Schwann, eu já tinha falado para vocês que elas vão formar também a baía de mielina, né? E vai estar presente ali muito no sistema nervoso periférico, que é onde a gente tem os nossos grandes axônios que vão comunicar a palma da minha mão a minha medula espinhal, a ponta do meu dedão do pé. Então, esses axônios todos são recobertos pelas células de Schwann. Vão proteger a bainha de mielina, tá? E aí, o que acontece? Neurofibras mielinizadas apresentam a baía de mielina, que eu falei para vocês que é o isolante do axônio, aumentam a velocidade de propagação de impulsos nervosos. Apresentam os nódulos de Ranvier, que são os espaços entre uma bainha e outra. E a gente tem uma doença chamada esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa que é exatamente a degeneração, a perda dessas células de Schwann. E isso causa danos irreversíveis para a pessoa portadora de esclerose múltipla, tá? É uma doença que ela tem de fundo genético, ela não tem cura ainda, ela não tem tratamento. Quer dizer, ela tem tratamento para você retardar essa degeneração, mas ela não tem um tratamento eficaz 100% para promover uma cura, tá bom? Ela é um tratamento paliativo para a pessoa poder ter um mínimo de qualidade de vida, para poder frear um pouco e aumentar aí
sobrevivência e a qualidade de vida dessa pessoa. É uma doença que gera muita dor na pessoa, a pessoa sente muita dor e prejudica a fala, prejudica o movimento da mão, prejudica o ato de andar, porque você vai ficando sem essa capa no seu condutor elétrico, né? Os seus axônios vão perdendo essa condução elétrica. E aí a gente tem aí, como eu falei para vocês, a degeneração gradual desse extrato mielínico. E aí, neurofibras não milienizadas, né? A gente vai ter neurofibras que não possuem mielina. Quem são elas? Elas não apresentam a base de mielina e elas diminuem a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, alguma parte desses prolongamentos não vai ter mielina. Então, isso vai proporcionar que o impulso vá mais devagar e não tão rápido, tá? Então, são pontos de união entre as células nervosas e entre essas as células efetoras, né? O músculo ou a glândula. Então, aqui a gente tem, de novo, um botão sináptico, tá? A gente pode chamar ele de botão sináptico. Esse botão sináptico, ele vai ter um monte de vesículas e dentro dessas vesículas a gente vai ter os neurotransmissores. O que são neurotransmissores, Carla? São proteínas, tá? Proteínas são neurotransmissores. Essas proteínas elas vão estar aqui empacotadas em vesículas. E aí, com uma liberação de cálcio, você ativa o canal, havendo uma liberação desse conteúdo dessas vesículas, dessas proteínas, para a fenda sináptica. E aqui na outra membrana do neurônio pós-sináptico, a gente vai ter receptores específicos para essas proteínas, que são os neuroreceptores, e aí elas vão se ligar e vão fazer com que esses receptores mudem a sua conformação e passem o sinal para dentro da célula mandando o seu recado, tá? Então, para quem não lembra muito dessa parte, eu aconselho a pegar aquela aula de receptores de membrana, de comunicação celular, para poder estar relembrando um pouquinho desses conceitos, que é exatamente o que acontece aqui. Você tem uma proteína, você tem um receptor, esse receptor ele muda a sua conformação quando essa proteína se liga nele. Então, os eventos elétricos da célula nervosa, eles são importantíssimos, né? Então, mais uma vez, a gente volta em conceitos básicos, que é o famoso potencial de ação, potencial de repouso. E isso vai dizer como a célula vai mandar potencial de ação, tá? E potencial elétrico. Então, o potencial de repouso é o potencial de membrana antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Então, em tipos celulares, isso vai ser diferente e exatamente aqui no neurônio a gente vai ter um valor diferente. É o potencial, né, que vai ser gerado pela bomba de sódio e potássio, que joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, contra os seus gradientes de concentração. Então, a gente vai ter um potencial de repouso aí na faixa de menos 75 milivolts, tá bem? Então, eu também aconselho que se volte lá naquela aula em que a gente falou de potencial de ação para poder estar refrescando a memória. Os eventos elétricos na célula nervosa, eles vão ser baseados em potencial de repouso e potencial de ação. Então, vai ter uma despolarização, uma repolarização e uma hiperpolarização. Então, você vai ter 3 estágios ali para poder gerar um potencial elétrico nessa membrana, que vai se propagar até o final do axônio. Então, isso acontece num efeito cascata, ele não acontece em toda a membrana, né? Porque se você pensar, o axônio também é um terminal, ele é um prolongamento daquela célula, então ele também tem membrana plasmática. Ele também vai continuar, ele é a parte de dentro da célula, só que ele é um rabinho, então ele vai embora. Então você tem que imaginar que essa membrana, ela vai
propagar esse impulso, entende? Não vai acontecer ao mesmo tempo, tipo, tum, aí aconteceu. Ele acontece ao mesmo tempo porque ele é muito rápido, né? Então a gente pensa assim, nossa, isso acontece tudo junto, assim, muito rápido. Mas ele acontece em propagação. Tanto que a gente vai ter os nódulos de Ranvier, onde o impulso elétrico vai saltar por cima, de um nó para o outro, fazendo com que seja mais rápido esse impulso. Então, aqui a gente tem exatamente esses eventos elétricos, né? A propagação do impulso, e como eu falei, o nódulo de Ranvier vai ali passar mais sódio e vai fazer uma condução saltatória nessa célula, fazendo com que a propagação do impulso seja mais rápida, né? Então, a gente volta de novo para a coisa da comunicação sináptica, né? Então você vai ter esse impulso nervoso acontecendo. Quando ele chegar aqui no final, ele vai fazer uma alteração nesse canal voltagem dependente. Então, o nome já diz, ele precisa de voltagem, ele é voltagem dependente. Então, ele tem uma faixa de voltagem a qual ele abre. Então, esse impulso elétrico, ele veio lá do neurônio, despolarizando, e vai chegar lá naquele terminal nervoso e vai fazer assim, tum. E aí, esse canal dependente de voltagem, ele se abre. Nisso que ele se abre, ele deixa o cálcio passar. Passando o cálcio, vai ter liberação de vesícula. Essas vesículas vão liberar os neurotransmissores, né? E assim vai ter ali a comunicação através de neurotransmissores, que são a comunicação neuroquímica, tá? Então, sinapse química vai acontecer dessa forma, através de neurotransmissores. Então, a gente tem acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina. Serotonina, vocês já devem ter falado, que é é o neurotransmissor da felicidade, né? Quanto mais serotonina, se você comer chocolate, você vai ter mais serotonina, né? Tem essa história, que é uma história verdadeira. A gente tem precursores, né, para montar a serotonina no chocolate. Então, se você come chocolate, você está dando aí tijolinhos para montar a serotonina. A gente vai ter a remoção desses neurotransmissores. Vai ser enzimas, né? Esses neurotransmissores, eles não vão ficar ali o tempo todo trabalhando. Tipo, estou na fenda sináptica trabalhando. Ele não vai ficar o tempo todo ali. Ele vai ser recolhido, né? Ele vai ser devolvido para dentro da célula de origem, porque ele vai ser reciclado. Não se joga nada fora, tudo se recicla. Então, se mandou essa caneta para lá, e isso daqui foi para a célula, sobrou a tampa, e pega a tampa de volta e bota em outra caneta. É assim que funciona. Então, agentes que impedem essa remoção. Existem algumas toxinas e algumas drogas que impedem que esse neurotransmissor seja recolhido. Isso faz com que esse neurotransmissor faça mais sinal ali naquela fenda, fique trabalhando. E onde isso entra na história? A dependência de drogas. Você faz, por exemplo, uso de cocaína, né? A pessoa faz o uso de cocaína e faz liberar. Eles são normais, tipo assim, os neurotransmissores são colocados lá na membrana e no estado normal eles são reabsorvidos, né? Eles entram de volta para a célula e volta tudo ao normal. Num estado onde a pessoa usou uma droga, você tem um bloqueio dessa volta dos neurotransmissores para dentro da célula. Então eles ficam ali mó tempão estimulando,
Tipo, eles estimulam muito a outra célula, o pós-sináptico, ficam trabalhando muito. Então, a cocaína, por exemplo, ela faz com que o sinal de dopamina e de noradrenalina seja muito mais alto do que o normal, porque a cocaína é um inibidor nesses neurônios dopaminérgicos e neurônios de noradrenalina. Então, o que vai acontecer é que o número de receptores vai diminuir. Ué, Carla, mas você falou que vai aumentar o trabalho lá da dopamina, vai aumentar ali a mensagem na célula. Como é que os receptores vão diminuir? O nosso corpo, ele sempre tenta manter a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio. O nosso corpo sempre vai manter o equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho muita oferta daquele neurotransmissor, o meu corpo vai começar a internalizar o receptor. Porque tem muito receptor e tá todo mundo ocupado e muito neurotransmissor ali ativando. E esse sinal não está sendo bom. O corpo precisa de um equilíbrio. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a colocar para dentro, a recolher esses receptores para poder diminuir essa excitação e esse sinal para poder tentar manter um normal. Só que uma hora, o efeito da droga passa. O efeito da droga acaba. Ela é metabolizada, ela é digerida e ela é excretada através da urina, né? Ela vai embora na urina. E aí o que acontece? As sinapses são menos sensíveis após a retirada da droga. O que acontece é que você tem um efeito de depressão, você tem um efeito de dependência, você tem um efeito gravíssimo, porque para você repor esses receptores que foram internalizados, isso demora muito tempo. E aí isso quer dizer o quê? Que aquele período que a gente chama de período de abstinência do usuário de drogas é exatamente o corpo respondendo a isso. Ele precisa de neurotransmissor, ele joga o neurotransmissor que ele fabrica, né? Vamos botar assim, ele fabricava 10 bolinhas de neurotransmissor e ele tinha 10 receptores ali para esse neurotransmissor. Agora ele só tem 2. Por que ele só tem 2? Porque ele recolheu os outros. Esses 10 não estava recebendo muito sinal, ele recolheu. E aí o que acontece é que gera esse período de desequilíbrio, onde o usuário sente essa dependência muito grande, então ele precisa, isso mexe com o sistema recompensa, isso vai mexer com outras coisas dentro do sistema nervoso central, mas esse é um fato muito importante. Você tem a internalização dos receptores e isso caracteriza a dependência da droga, tá? E você precisa também, quem é usuário de droga durante muito tempo, o usuário quando começou, usava uma quantidade. Depois de 5 anos usando a mesma droga, ele vai precisar de uma quantidade muito maior para poder ter o mesmo efeito de quando ele usou os primeiros meses. Exatamente por ele não ter mais esse monte de receptor lá disponível. Ele fica menos sensível à droga em si. Assim, os tipos de neurotransmissores que a gente tem. A gente tem a acetilcolina, a gente tem aminoácidos, a glicina, glutamato, o aspartato, ácido gama-aminobutírico, que é conhecido carinhosamente como GABA. Então, neurotransmissores podem ser excitatórios ou inibitórios. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso, mas, por exemplo, a acetilcolina, dependendo do tecido onde ela está sendo liberada, ela pode ser excitatória ou inibitória, ela pode fazer os dois papéis. O GABA, a mesma coisa. Tudo vai depender de que tipo de neurônio e de que tipo de tecido aquele neurotransmissor está sendo liberado.
essa informação ela não precisa ser decorada, ela só foi dita para que vocês saibam que esses neurotransmissores podem trabalhar de duas formas, dependendo do local com que eles forem inseridos, tá bem? Então, monaminas, e aí a gente vai ter a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina e a histamina. Para quem nunca escutou sobre a histamina, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que é o seguinte. Tô com alergia, tomei um antihistamínico. O que esse nome quer dizer? Que ele é um anti-histamina. A histamina é um neurotransmissor que te mantém acordado. Você está acordado agora porque você tem histamina sendo liberada no seu sistema nervoso central, tá? A histamina, ela é usada para te manter acordado no sistema nervoso central. Se você toma um anti-histamina, que tem capacidade de passar a barreira hematoencefálica, ele vai fazer o quê? Te dar sono. Então, quando você toma um antihistamínico, toma um antialérgico, e esse antialérgico aqui dá sono. Por que esse antialérgico dá sono? Porque quando você toma ele cai ele vai para o fígado, ele é metabolizado, ele cai na sua corrente sanguínea, ele vai chegar no seu cérebro, ele consegue passar a barreira hematoencefálica, fazendo um efeito indesejado no seu sistema nervoso central, porque você está tomando um antihistamínico para histamina que está nos mastócitos, que são células lá do sistema imune que está te fazendo alergia. Você quer que esse remédio chegue aqui e não aqui. E aí, os remédios que a gente chama de primeira geração são fármacos que passam a barreira hematoencefálica. E aqueles antialérgicos que são mais caros, que são fármacos de segunda, terceira, quarta geração, são fármacos que não passam a barreira hematoencefálica, que são antialérgicos que não dão sono, e eles são um pouco mais caros. Mas agora você sabe que se você tomar um antialérgico, um antihistamínico daquele baratinho, ele vai te dar sono porque ele vai chegar e mexer na sua histamina da sua cabeça. Então, aqui eu tenho uma outra figura, né? Como eu falei para vocês, vocês vão ter a medula, né? Isso é um corte da medula espinhal. Então, você vai ter a sua substância cinzenta ali, composta por neurônios, a sua substância branca, composta por essa massa, né? De glias. Então, esse neurônio, ele vai se comunicar com um outro axônio, você vai ter um gânglio, onde vai ter aquele neurônio que é um interceptor entre um e outro, e ele vai se comunicar ali através do axônio com a sua fibra muscular. A gente vai ter a fibra motora, né? E a fibra sensorial. Então, a gente pode ter mais de 2 tipos de neurônios se comunicando no mesmo lugar, tá? Nada impede que isso aconteça. E assim, esse sinal da musculatura vai ser levado através dessa fibra até a sua medula. Como eu expliquei que acontece quando a gente interrompe isso, os danos que podem ser causados. Então, aqui eu trouxe um videozinho, tá? Então, vamos assistir esse videozinho que é muito importante. O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja do cérebro ou da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir daí, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Passo 1.
Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal. Passo 2. Canais de cálcio voltagem independente se abrem e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3. A entrada de cálcio estimula as vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de cátions ativados por ligante. Passo 5. Estes canais se abrem. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de potássio, demonstrados em azul, saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio em comparação com o menor fluxo de saída de íons de potássio faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de membrana atinge um limiar, um potencial de ação é propagado pelo sarcolema. A neurotransmissão para a fibra muscular cessa quando a acetilcolina é removida da fenda sináptica. Essa remoção ocorre em 2 passos. Primeiro, a acetilcolina se afasta da placa motora. Depois, ela é quebrada pela enzima acetilcolinesterase em ácido acético e colina. A colina é então transportada para dentro do terminal axonal para a síntese de nova acetilcolina. Então vocês viram que ali ele estava representando a acetilcolina, que vai ajudar aí na liberação de cálcio, e vocês viram como é que funcionou. Assim, temos algumas doenças relacionadas quando a gente tem o uso de substâncias que podem bloquear esses neurotransmissores, tá? Então, que podem causar dano ao homem. A gente vai ter o botulismo, que vai ser causado pela bactéria, né? Uma toxina liberada pela bactéria Clostridium botulinum, e é uma bactéria que ela é patógena, ela causa infecção alimentar, ela é muito séria, o botulismo ele mata, tá? Ele é muito, muito sério. E a toxina produzida em sua esporulação, ela vai bloquear a comunicação entre os nervos, deixando a pele mais dura e resistente, e por isso é utilizada no Botox, né? Então, tipo, a toxina botulínica, ela é utilizada no Botox para poder desensibilizar a contração muscular. A contração muscular, ela não vai acontecer, tá? Quando você coloca o Botox. Isso aqui jamais aconteceria. E aí o que acontece? Só que quando a gente aplica o Botox, a gente sabe qual é a dose que está sendo aplicada. E é uma dose muito pequena, muito baixa, entende? É bem diluído. Só que quando você se infecta com Clostridium botulinum, você não vai ter uma pequena dose, você vai ter uma grande dose. Por isso que é mortal para o homem, né? Então ele bloqueia a liberação de acetilcolina e tem como alvo o complexo de proteínas envolvidas na fusão de vesículas sinápticas, né? Ele vai bloquear a acetilcolina porque ele mexe na fusão dessas vesículas na membrana para poder ter a liberação dessa acetilcolina na fenda sináptica. E a gente tem o tétano, o famoso tétano. Quem nunca, né,
pisou num prego enferrujado brincando na rua, ou então se cortou com alguma coisa e o médico perguntou: a sua antitetânica está em dia? Né? O seu cartão de vacinação, qual foi a última vez que você tomou a sua antitetânica? A vacina antitetânica, a gente toma 2 doses dela, e a gente toma uma dose de reforço de 10 em 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, você tem que fazer o reforço da sua antitetânica e sempre manter ela em dia, porque tétano mata, tá? Tétano, hoje no Brasil, se estima que não tenha 15 mil pessoas morrendo de tétano, mas isso é graças à vacina, porque se não tivesse uma vacina para tétano, a gente teria números de mortes por tétano muito mais rápido, muito maiores, né? A gente vê aí o número de pessoas com sarampo, crianças sofrendo de sarampo, aumentando. Por quê? Porque as pessoas pararam de dar a vacina nos seus filhos, pararam de levar os seus filhos para vacinar. E isso é um crime. Ainda não é um crime, literalmente, mas isso é horrível, porque você tem doenças que podem ser controladas com o uso da vacina, como o tétano. Nem 15 mil pessoas morrem de tétano no Brasil, e é graças à vacina de tétano. Então, é causada por uma toxina, também liberada por um clostridium, mas é um clostridio tetani, que é uma outra espécie, e nas feridas contaminadas. É uma toxina que bloqueia a liberação dos neurotransmissores, né, inibitórios, causando rigidez. Ela é o contrário da botulínica, né? Enquanto a botulínica impede a contração, essa daqui vai causar uma supercontração, né? Vai causar uma rigidez muscular generalizada, fazendo com que o paciente tenha vários espasmos intermitentes. E aí esses espasmos eles causam convulsão e fazem uma instabilidade uma estabilidade do sistema muscular da pessoa, né? A mortalidade é 15 a 60% nos adultos, né, sem o tratamento, e você tem 80 a 90% de recém-nascidos mesmo tratando. Então, tipo assim, morre adulto, morre criança também, que não tem o tratamento, que não tomaram a vacina. Então, evitar a liberação, né, a liberação adicional das toxinas é um meio de intervir, né? Qual seria o tratamento para a toxina tetânia, né? Seria você administrar antibióticos que neutralizam a toxina. Só que isso tem que ser a tempo, o diagnóstico tem que ser feito a tempo, né? E a administração de benzodiazepínicos, né, que vão agir no sistema nervoso central e são conhecidos como relaxantes muscular, né? Então, vai diminuir aí os espasmos e vai causar um bloqueio, né? Só que tem um grande problema no uso de benzodiazepínicos, né? Tem a coisa da ventilação mecânica. Você pode ter uma insuficiência respiratória causada pelos espasmos musculares e o uso de benzodiazepínicos. Então, para evitar o tétano, tem que se seguir as recomendações de imunização de rotina, que é: toma sua vacina de tétano, mantenha o seu cartão de vacinação em dia, não dá mole com vacina, toma as vacinas direitinho, porque vacina é coisa séria. Então aqui eu trouxe para vocês duas fotos, né? Uma foto de muito tempo, que é uma pintura, na verdade, não é uma foto. Isso aqui é uma pessoa com certeza sofrendo de tétano, é colocado na história como uma pessoa sofrendo de tétano, só que nessa época que não se sabia que era uma toxina de uma bactéria, e aqui uma pessoa também toda envergada, sofrendo de espasmos. Esses espasmos eles matam quando o comprimento quando há um comprimento, né, um comprimento do diafragma, e vai impedir a respiração. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um músculo que fica bem aqui embaixo e ele faz esse movimento
para a expansão da nossa caixa torácica junto com os intercostais. Então, eles são responsáveis pelo movimento da nossa respiração. A gente não respira se não tiver uma musculatura, tá? Por isso que quando você tem algum problema muscular, né, grave, você precisa ir para o respirador mecânico, para ele poder fazer uma pressão no ar, para o seu pulmão abrir e fechar, porque quem faz esse movimento é a musculatura, tá bem? Então aqui a gente tem um exercício muito rápido, eu botei só para exemplificar como isso pode ser pedido, tá? Então, tipo, na figura abaixo ilustra-se, né, uma sinapse nervosa, região da interação entre um neurônio e uma outra célula. Com relação a esse assunto, é correto afirmar. Então aqui eles vão abordar todos os conhecimentos que a gente olhou nessa aula numa questão só, né? Então, número 1, olha para onde a seta está apontando para essa linha, está apontando para uma linha. Número 2, está apontando para uma outra linha, né? Número 3 está apontando para essa bolinha. O número 4 está apontando aqui para esse canalzinho. O número 5 está apontando para cá, para o outro canalzinho. O número 6 está apontando aqui para essa outra linha. Então, vamos ver o que ele diz aqui. A fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio e a membrana pós-sináptica da célula estimulada. Então, ele está dizendo que 1 é a fenda sináptica e 2 é a membrana pós-sináptica da célula estimulada. Ele está chamando isso daqui de membrana. O 2 é a membrana da outra célula? É a membrana da outra célula. O 1 não está muito claro o que o 1 é, porque eu vejo essa setinha apontando para a linha de dentro, tá? Para a linha de dentro. Só que aqui já está para fora, então a gente poderia considerar sim que está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio, né? Então a fenda, sim, então seria verdadeiro. Na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas, número 3. Então esse é bem fácil, né? Uma bolinha que contém substâncias como acetilcolina e noradrenalina. Então, é certo isso? Na extremidade vai existir vesículas? Vai. Vai ter acetilcolina e noradrenalina, por exemplo? Vai. Então, tá o quê? Correto. Os neurotransmissores liberados pelo axônio ligam-se a moléculas receptoras? Número 4. Aqui. Na membrana pós-sináptica, os neurotransmissores, eles se ligam em moléculas receptoras? Os neurotransmissores se ligam em receptores? Se ligam em receptores. Na membrana pós-sináptica? Na membrana pós-sináptica. Então, aqui é verdadeiro. Canais iônicos. No 5. Está apontando aqui para canais iônicos. Na membrana pós-sináptica, permitem a entrada de íons de sódio na célula. Isso aqui pode ser um canal iônico? Pode ser um canal iônico. Então, você poderia marcar isso aqui como verdadeiro. Sendo assim, façam esportes. Esporte é importante. Ajuda o sistema nervoso central. Não façam uso de drogas, não façam uso de álcool, porque tudo isso prejudica o corpo, prejudica você, prejudica a sua saúde, prejudica a sua família. E assim, o nosso sistema nervoso central, ele é muito delicado. Qualquer dano pode causar aí, coisas irreversíveis. A gente tem muitas doenças também que são conhecidas como afetar o sistema nervoso central. Então é sempre importante a gente manter a atividade física para estar colaborando com esse sistema, tá? Então, até breve. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar recado na plataforma.